Fala gente, eu sou o Lucas Tardan e no programa de hoje nós vamos falar sobre todos esses mangás que eu li no mês de agosto. Nesse mês eu não li nenhum livro, mas eu li ao todo 14 mangás. Lógico que não dá pra falar a fundo de todos eles nesse programa, mas dá sim pra pelo menos dizer quais foram e comentar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro mangá que eu li foi o 6º volume do Vagabond, que é a história do Musashi. Uma frase que ficou muito forte pra mim, marcada nesse volume, foi que a espada fica imobilizada quando o espírito está preso. E isso é muito legal de todas as lutas de filosofia oriental, porque não é só uma luta, é sim um estilo de vida. E às vezes lendo o mangá, você aprende muita coisa, né, que é dado de uma forma de uma luta, mas você aprende para sua vida, como lidar com obstáculos. Essa frase específica foi muito legal para mim, essa questão de você às vezes não conseguir se movimentar porque a sua mente está presa em alguma coisa do seu passado. O segundo mangá que eu li foi o 3º volume de One Punch Man, que esse começou na verdade com uma brincadeira de um cara que simplesmente ele treina tanto que ele tem o poder de derrotar qualquer inimigo apenas com um soco. E por mais qualquer coisa que essa história pareça, na verdade uma história muito interessante. E foi nesse mangá aqui, na 3ª edição, que eu resolvi finalmente ver o anime. E eu estou muito animado, porque o que acontece em seguida no anime, eu quero muito ver também no mangá. O terceiro mangá que eu li foi The Wedding Eve, ou A Véspera do Casamento, e esse é um mangá que reúne 6 histórias que são separadas e 6 histórias com reviravoltas que vão te fazer ficar com o olho bem marejado. Eu fiz a péssima escolha de ler isso aqui enquanto eu esperava na fila do banco, e a cada história que eu passava, são histórias curtas, eu tinha que fazer muito esforço para não chorar. E quando chegou na última história, eu realmente não consegui me controlar. Se você vê esse mangá aqui nas bancas, não tenha dúvidas, compre, porque ele é sensacional. Tem assim, mangás bons e tem mangás sensacionais, e esse é um dos sensacionais. Li também a 17ª edição do Ataque dos Titãs, o Attack on Titan, que muita gente conhece do anime. Nesse mangá, eu não posso falar muita coisa por questão de spoilers, mas é um momento que eu esperava muito ver no mangá, aliás, que eu já tinha visto no mangá, mas agora no mangá físico, que é um momento muito importante da personagem História. A Nohana foi um mangá que me surpreendeu, eu acabei comprando só porque o jornaleiro tinha falado que um novo mangá tinha chegado, e aí eu levei ele junto. E na verdade um mangá interessante. É sobre um grupo de amigos, que eram amigos quando eram crianças, só que acontece um acidente, uma das crianças morre e os amigos acabam se separando. Só que no futuro, depois de muito tempo, a gente não sabe ao certo se é ou não um fantasma ou uma alucinação dessa personagem que morreu, ela volta para aparecer para um deles, e isso acaba fazendo com que esse grupo volte a se reencontrar, e aí a relação deles e como a vida deles se tornou diferente é muito interessante de se ver. Também li Terraform Mars, volume 12. Terraform Mars é lógico sobre o projeto de terraformação do planeta Marte, onde são enviados vários grupos e eles têm que lutar lá contra um inimigo, vamos dizer assim, inesperado. E assim, todo mangá é um pouco mais do mesmo, que não é algo ruim. São pessoas no limite, e quando você tem pessoas no limite, é lógico que você vê as mais fortes emoções humanas. E esse aqui também não decepciona. Li também o Lovely Complex, volume 3. Esse é um mangá que, diferente dos outros, é menos para garotos e mais para garotas. Não que eu me importe com isso, eu leio o mangá que for, mas é porque ele é uma história mais leve, uma história de romance, ou quase romance, de uma dupla de amigos que ainda estão no colégio, uma garota que é muito alta, um garoto que é muito baixinho, e as indas e vindas dessa amizade que pode vir a se tornar ou não um romance. E é interessante porque nesse aqui especificamente tem a chegada de uma certa garota com um mistério que torna a história bem engraçada. A adaptação de Fate Stay Night chega ao seu volume 8. Isso é uma adaptação de um visual novel de mesmo nome japonês, e é uma história que significou muito pra mim em momentos críticos da minha vida, e principalmente nessa edição ela já começa com o poema do Archer, que é um personagem, e é muito significante. Se você não conhece Fate Stay Night, um dia eu ainda vou fazer um programa, mesmo que não seja pedido, porque é uma história que eu realmente gosto muito. Noragami ou Noragami, não tenho certeza como se pronuncia, ele é um mangá que me surpreendeu, eu fui sem esperar nada, e ele me surpreendeu muito positivamente
talvez pelo seu caráter inusitado. Aqui nós temos um deus e não um deus aos moldes ocidentais e sim orientais, onde você tem vários e vários deuses maiores e menores. E aqui nós temos um deus que está tentando subir no ranking de divindade. E aí ele projeta um helpline para ajudar as pessoas a ganhar mais fiéis. É muito interessante pelo seu caráter inusitado, pelo menos. A maioria desses mangás que eu li durante esse mês eu recomendo. Esse é um dos únicos, se não o único, que eu não recomendo. Ele se chama The Testament of Sister New Devil. Isso seria como o testamento da irmã Novo Demônio, Nova Demônio, não sei o certo. Mas eu não recomendo porque esse é um mangá que, como se não bastasse ser só de fanservice, ele é quase um hentai. Ou seja, é quase uma história erótica para quase sexual. E é só isso a história. Além dessas cenas, ele é basicamente feito de clichês, então realmente não recomendo. Se você tem interesse por literatura erótica ou hentais, vá procurar um hentai, uma literatura erótica, não fique no meio termo, realmente não recomendo esse mangá. Temos também os volumes 4 e 5 de Knights of Sidonia. Essa foi uma série que foi adaptada para a Netflix, eu vi originalmente na Netflix e só depois comecei a ler o mangá. Eu estou muito curioso para saber como uma cena específica que eu vi na série animada da Netflix vai acontecer no mangá, se vai ser parecido, se vai ser igual, e está chegando perto desse momento. Fora isso, o andamento continua como esperado, bem fiel ao que eu vi na série da Netflix. O penúltimo mangá é o segundo volume de Arakawa, ou Arakawa, acho que é Arakawa Under the Bridge, que é basicamente sobre um homem que ele tem muito dinheiro, ele tem sucesso financeiro, profissional. No entanto, ele entra em uma dívida com o pessoal que é absurdamente louco, cada um com a sua loucura própria e que vive debaixo de uma ponte. Ele acaba tendo que se mudar para debaixo dessa ponte enquanto ele não quita essa dívida. E assim, eu não tenho muito o que dizer sobre esse mangá, ele é muito louco, mas ele tem um quê tão original que faz você querer acompanhar justamente para ver onde que isso vai dar. E ele tem um gancho muito bom no primeiro volume, que é o suficiente para eu continuar comprando e acompanhando essa história. E o último é talvez um dos melhores e mais completos mangás já feitos, com certeza um dos meus favoritos, que é o Fullmetal Alchemist. O volume 1 está agora nas bancas, você não pode deixar de adquirir. Se você tiver que adquirir um dos mangás que foram falados nesse vídeo, você tem que adquirir primeiro esse aqui. Ele está na edição especial, está com uma página bem legal, de qualidade. Fullmetal, um dos melhores mangás já feitos, não deixe de adquirir. Então esses foram os 14 mangás que eu li no mês de agosto. Se você se interessou por algum deles em específico, não deixe de colocar lá nos comentários. De repente eu posso fazer um vídeo sobre ele para entrar em mais detalhes, falar da história, dos pontos positivos, dos pontos negativos, lógico, dependendo do feedback que vocês me derem. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um curtir lá embaixo, se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, o Snapchat, o Instagram, acompanhar a gente no Facebook e não deixe de adquirir o Fullmetal, que está nas bancas agora, a edição especial. Até o próximo vídeo.